Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, verso 4, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento da lei do Senhor, guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, e que andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Verso 6, assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Verso 10, vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram o altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Moisés levou o povo até o Jordão, e Josué atravessou o Jordão e levou o povo para habitar na terra. No capítulo 15 até o capítulo 19, ali Josué está fazendo as divisões da terra prometida e distribuindo para as tribos de Israel. No capítulo 20, estabelece ali a cidade de refúgio. Capítulo 21, as divisões da terra prometida. E no capítulo 22, Deus tem um recado, uma mensagem para nós extraordinária, que tem muito a ver com os relacionamentos interpessoais. Nesse capítulo 22, Deus nos ensina como reagir diante de um comentário comprometedor. Como que você reage diante de um comentário comprometedor a respeito de alguém? Diante de uma fofoca, diante de uma calúnia, diante de uma difamação, diante de algo que você escuta, como que a gente faz? E esse texto fala claramente sobre esse assunto. A palavra de Deus nos fala sobre os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. E nós vimos aqui, meus amados, que a palavra de Deus nos ensina que Josué, ele abençoou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. E eles voltam para Gileade, eles voltam para a fronteira do Jordão. Essas três tribos, aliás, 2 tribos e meia, eles quando chegaram no Jordão, em Gileade, eles viram as terras de Gileade. Era uma terra muito rica e muito boa para criar gado, para se ter uma fazenda. E eles eram muito ricos. Eles tinham gados, bois, muita fazenda, muita coisa para criar. Então eles gostaram tanto de Gileade, que eles disseram para Moisés assim: ô Moisés, o negócio é o seguinte, nós não queremos atravessar o Jordão, ou melhor, vamos atravessar o Jordão, vamos guerrear, vamos expulsar os inimigos da Canaã, mas quando tiver tudo lá arrumado, queremos voltar, atravessar o Jordão novamente, mas na verdade, nós queremos habitar em Gileade. Nós não queremos habitar na terra da Canaã, queremos ficar do lado de cá. E, meus amados, Moisés, na época, quando eles fizeram isso, Moisés os abençoou e disse, ele estranhou muito aquela posição e decisão do coração deles, mas ele aceitou, falou, tudo bem, é a vontade permissiva de Deus. Meus amados, nós temos que ter cuidado para tomar as rédeas nas mãos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, deixa Jesus tomar conta da sua vida, deixa Ele dirigir tudo, não assuma o comando hora nenhuma não, você vai se dar mal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é tudo que você precisa. E a sua vontade não é tão perfeita assim, não tão agradável como Deus quer, e não tão boa como Ele, porque Deus é perfeito, e nós não somos perfeitos. Então, a tribo de Ruben, de Gade
e a metade de Manassés, pela riqueza que eles tinham, dos gados que eles tinham adquirido no meio da caminhada, eles preferiram ficar por Gileade. Mas eram pessoas boas, eram crentes, mas eles decidiram. Agora, eu creio, irmãos, que é um mal terrível quando a gente decide algo para nós mesmos. Deus tem o melhor para você, Deus tinha o melhor para eles, sem dúvida nenhuma, mas Deus aceitou. Vocês estão contentando com pouco? Então vai assim mesmo, então vai, vive lá, tudo bem e tal. Então eles voltaram, só que tem um detalhe, na divisa de Gileade, tem Gileade, o Jordão e a Canaã. Antes de atravessar o Jordão, em Canaã, eles fizeram um altar muito grande e vistoso. Só que aquele altar, muita gente viu, e começou ali a calúnia e a difamação. Começaram a dizer para Israel que eles fizeram ali um altar de apostasia, de infidelidade, rebeldia, e que eles estavam completamente desviados do caminho de Deus, estavam afrontando a Deus ali. Só que tem um detalhe, meus irmãos, às vezes acontece isso com a gente ouve um comentário maldoso, mentiroso, algo comprometedor, e às vezes nós tiramos a nossa própria conclusão, às vezes nós ignoramos, ou passamos para frente, ou achamos que aquilo é verdade. Eu não sei como que você tem reagido diante desses comentários comprometedores que estão fazendo a respeito de alguém e chega aos seus ouvidos. Como que a gente resolve isso? Então eles edificaram um altar na Canaã, um altar muito grande. A palavra de Deus fala que era um altar grande e vistoso. Só que nesse caso, irmãos, a primeira lição é que esses gaditas, rubenitas, eles eram pessoas de Deus, irmão. Nesse próprio capítulo 22 de Josué, a palavra de Deus fala que no versículo 1, Josué os chamou, e no versículo 2 fala assim, falou com ele: vocês estão guardando tudo quanto Moisés ordenou, e também vocês têm obedecido tudo que ordenei. Eram pessoas submissas, eram pessoas leais à sua liderança, eram pessoas também guerreiras, eram guerreiros, eram fiéis, eram obedientes à liderança, a Deus, e eles ajudaram o povo a lutar contra os adversários, contra os inimigos, a expulsar os inimigos da terra. Eram pessoas verdadeiras, eram pessoas guerreiras, obedientes a Deus. Versículo 5 fala assim: tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor. Agora volta, vai para a terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês, e que vocês pediram. Vá para Gileade. E falou com ele assim no verso 5: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo de Deus. Ameis o Senhor, andeis em seus caminhos, guardeis seus mandamentos, que vocês possam servir a Deus de todo o coração. E a palavra de Deus diz que Moisés os abençoou, e eles foram para Gileade. Eles atravessaram, mas antes de atravessar o Jordão, eles edificaram um altar. Só que tem um detalhe, irmãos. Um comentário muito comprometedor chegou aos ouvidos da liderança. Um comentário muito comprometedor chegou contra eles para a liderança. Olha só o que o povo disse a respeito deles. Foi um comentário maldoso. Realmente eles tinham edificado um altar a Deus. Aliás, fala que eles edificaram um altar para Deus. E o versículo 11: os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar defronte à terra de Canaã. Meus irmãos, eles tinham feito um altar, mas os fofoqueiros, os mexeriqueiros, chegaram e disseram assim: eles edificaram um altar, mas não falaram que tipo de altar que eles tinham edificado. Eles queriam ver o circo pegar fogo, eles queriam que alguma coisa de ruim acontecesse com eles. Não tinha amor no coração. Às vezes as pessoas veem algo acontecer e começam a espalhar, começam a falar.
Não sabe o que é. Foi um altar, mas que altar que eles edificaram? Só pode ser de apostasia, só pode ser de idolatria, só pode ser de rebeldia. Esse povo não presta, esse povo é fingido, esse povo não é de Deus coisa nenhuma. Quantas vezes você tem recebido algum comentário comprometedor a respeito de uma liderança, a respeito de uma pessoa, de um familiar, e de repente você aceita aquilo como verdade? Mas não é assim que Deus ensina, amados. Existem comentários maldosos, existem comentários que são artimanha do diabo, são malignos, eles são destruidores. Olha só, meus irmãos, o comentário foi tão terrível que o exército de Israel se ajuntou para pelejar contra eles e os matar. Eles se ajuntaram, olha só o verso de número 12, ouvindo isto, ajuntou-se toda a congregação para sair em guerra contra eles. Ia ser uma guerra, ia morrer muita gente, por causa de um comentário maligno, maldoso, sem amor, que as pessoas disseram. Começou aquilo, então era um comentário maldoso, era um comentário destruidor. Meu amado, toda fofoca, toda calúnia, toda difamação, o intuito dela é matar, é roubar e destruir, porque vem do diabo. Pessoas ali foram usadas por Satanás para trazer o quê? A palavra de Deus diz que o povo estava em paz, havia paz, acabou a fofoca, e agora a fofoca começou a voltar. O pessoal começou a fazer comentário, os gaditas, rubenitas, manassés, eles estão voltando para Gileade porque eles desviaram, eles estão fazendo um altar para outro Deus. E a guerra estava ali por um triz, irmãos. Olha só o verso de número 16. Assim diz toda a congregação. Foi uma fofoca, porque a congregação inteira ficou sabendo, irmão. Notícia ruim corre muito. A velocidade é de Fórmula 1 para cima, o negócio é feio, irmão. A palavra de Deus fala que aquele comentário comprometedor virou fofoca, virou mexerico. O povo começou a falar para os cotovelos, e era um comentário mentiroso, era um comentário maligno. Olha só o verso 16, olha o verso 16, assim diz toda a congregação, que infidelidade é esta, cometeste contra Deus, deixando de seguir o Senhor, edificando um altar para se rebelar contra Deus. Irmãos, o pessoal tirou conclusão por conta própria, eles não apuraram nenhuma verdade, eles simplesmente acharam assim, eles estão desviados, porque já que eles estão mudando para Gileade, é porque eles não querem mais Deus como o Senhor da vida deles. Então é guerra e morte contra essas tribos, é uma tribo, são apóstatas, eles precisam morrer. Irmãos, que fofocaiada, que comentário, ruindade do coração, maldade. Irmãos, você pode ver toda fofoca, é falta de amor no coração, irmãos. Agora, quando você ouve um comentário, quando você ouve uma fofoca, quando você vê algo comprometedor, que pode levar à ruína, à destruição, à morte, à guerra, à divisão, a inimizade, porque ali ia ser tudo, ia virar inimigo, eles iam guerrear contra si, irmãos. Muita gente ia morrer naquela guerra, inocentemente. Mas só que a palavra de Deus aqui para nós nos ensina como que a gente tem que agir diante de uma situação assim. Quando estão falando mal de alguma pessoa, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Olha só, irmãos, os passos que foram dados aqui. Se a liderança não tivesse sabedoria de Deus para reagir de forma assim, conforme a palavra de Deus ensina, muita gente ia morrer naquele lugar. Quantas amizades são desfeitas por uma fofoca, irmãos? Quantos ministérios, igrejas divididas por mexerico? A pessoa ouve uma coisa, interpreta a sua maneira e sai falando para todo mundo. E quem é ouvinte de fofoqueiro é pior do que fofoqueiro, irmão. Assombração sabe para quem aparece. É igual drogado, gosta de outro. Ladrão só anda com ladrão, irmão. Fofoqueiro só anda com fofoqueiro. Então, havia fofoqueiro naquela igreja, viu, irmãos? E como havia, né? Mas havia homens de Deus também. A liderança,
ela foi usada por Deus para poupar muito sofrimento, evitar um erro terrível, graças a Deus. A primeira coisa que o povo fez, quando Josué recebeu aquela notícia, viu o alvoroço, viu o povo querendo guerrear, matar, querer destruir, querer avançar, querer tirar a própria conclusão, chegar e dividir, acabar com tudo, Josué assumiu a rédea e falou o seguinte: não é assim que faz. Nós vamos escolher aqui um sacerdote, e esse sacerdote, Finéias, e mais 10 príncipes, esses homens são escolhidos para resolver esse problema. Meus amados, problema de fofoca, calúnia, difamação, a gente escolhe pessoas a dedo, pessoas que realmente temem a Deus, pessoas de verdade, amigos do bem, inimigos de contenda, para resolver a situação. Pessoas maduras, pessoas verdadeiras, conselheiras, pessoas comprometidas com o reino de Deus e com a igreja, que ama a igreja e quer o bem da igreja. Então Josué falou assim: eu sei que Finéias é um sacerdote verdadeiro, esses príncipes da congregação são homens leais, são homens que têm temor do Senhor, e eles vão resolver na sabedoria do alto. Então a igreja, quando tem comentário assim, irmãos, a gente tem que escolher pessoas a dedo, porque se você escolher outro fofoqueiro, um problemático para resolver, vai piorar a situação. Já pensou? Já pensou se Josué escolhesse assim os fofoqueiros? Pega qualquer um, vamos sortear, você. Aí você pega lá um cara linguarudo, o cara tem a língua do tamanho do maior que a boca, para enterrar o cara 2 caixões, uma para a língua dele. Ele vai resolver nada, vai piorar tudo, irmão. Então, escolhe, tem problema na sua família, na igreja, ministério, trabalho, relacionamento interpessoal, não sei onde você mora, sei o que você faz, mas tem problema assim. Gente, vamos resolver esse assunto? Mas vamos resolver com gente de bem, gente madura, gente que está na liderança e já tem demonstrado fidelidade, temor a Deus e conversão. Essa é a primeira coisa. Segundo passo, esse primeiro passo está no versículo 13 e 14. Eles escolheram Finéias e 10 príncipes, 11 pessoas. Porque era muita gente, né? Segunda coisa, eles enviaram essas pessoas até a tribo de Rúben, de Gade e de Manassés. Vocês vão até lá, vocês vão pessoalmente, vocês não vão trazer nada que vocês ouviram, ninguém vai tirar conclusão do que estão falando. A moeda tem 2 lados, vamos ouvir o lado de lá, vamos apurar tudo, vamos até lá pessoalmente, olhar olhos nos olhos. Irmãos, é assim que resolve um relacionamento. Um conflito interpessoal você resolve olhando olho no olho, de frente, pessoalmente, nem mandando recado não. Josué falou assim: manda um recado lá e pergunta para saber o que eles estão fazendo. O recado chega distorcido, irmão. Por melhor que seja a intenção do recado que você manda, ele não chega do jeito que você quer. De repente, o canal que foi usado, se é um canal sujo, você manda uma coisa boa, a pessoa suja e manda. Sujo, do jeito que ele é. Então não manda recado, não manda não, vai você pessoalmente, então manda gente boa para ir lá olhar olhos nos olhos. Então você escolhe gente boa e vá até aquele lugar. Vai lá ver, vai lá enxergar, vai lá para você sentir o coração. De repente Josué falou: de repente não é nada disso que você está pensando, estão falando por aí. Eu conheço os Rubenitas, Gaditas e os Manassés, esses são gente de Deus. O comentário é muito comprometedor, essa guerra não pode acontecer assim. Então escolhe gente boa, vai até lá. Terceiro ponto, você precisa, em nome de Jesus, conforme a palavra de Deus diz. Mas nesse sentido aqui, irmãos, quero voltar atrás aqui um pouquinho. É que Jesus, lá em Mateus 18, ele nos ensina como que a gente reage diante do irmão culpado, ou se você foi culpado ou não. Ele fala assim, Mateus 18: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
Se tem algum problema de relacionamento entre você e alguém, vai você e ele só. Se você conseguiu resolver, ganhaste teu irmão. Mas se não resolveu, leva outra testemunha. Se não resolveu, leva para a igreja. Se não resolveu, a pessoa tem que ser excluída da igreja. Uma pessoa excluída da igreja é entregue para Satanás mesmo. Não pode permanecer. Fofoqueiro, irmão, é obra do capeta, do diabo. Fofoqueiro não pode ficar na igreja, tem que ser excluído. É pecado, é igual adultério, roubo. Fofoca é mortal, divide, mata, acaba com a igreja, traz divisão. São duas visões, divisão, morte, inimizade. Então por isso que Josué, pelo Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, nos ensina. Vamos trazer gente boa para resolver, e vão encontrar pessoalmente. Vamos lá, vamos apurar a coisa, de acordo com o que é verdadeiro, né? O que é realmente aconteceu. Então você tem que escolher pessoas sérias, procurar outra parte pessoalmente, ver os dois lados da moeda. Você tem que ouvir os dois lados. Um você ouve pessoalmente, aí o outro você liga. Fulano falou aqui. Peraí, o outro foi pessoal, o outro é por telefone? Não, vão lá pessoalmente também, vão lá resolver. Deus manda resolver. Aí você fala assim, não, deixa o tempo passar, deixa a poeira baixar. Irmão, em relacionamento, quanto o tempo passa, é igual câncer, pior fica. A pessoa morre mais depressa. Tem que extirpar o mais rápido possível. Há uma interpretação errada, há um comentário comprometedor, há um negócio que pode trazer um caos na família, no ministério, na sua casa, na igreja, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Então, meu amado, peça a Deus sabedoria, não empurra com a barriga não. Esse negócio aqui é tranquilo. Irmão, a fofoca é mortal. Ia ter uma guerra, ia ter uma matança, gente inocente ia morrer. Uma divisão ia acontecer, ia ser um prejuízo enorme, sofrimento total, muitas famílias. Então escolha a pessoa séria, procure a outra parte, apure os fatos, procure saber toda a verdade. E olha só, irmãos, olha só o que aconteceu. Finéias chegou lá, sacerdote, procurou a liderança dos Rubenitas, Gaditas e Manassés e perguntou assim: o negócio é o seguinte, eu estou ouvindo falar que vocês edificaram um altar aqui para rebeldia, para apostasia, para idolatria e para se rebelar contra Deus. Eu quero saber que negócio é esse aí. Quero ouvir de vocês. Que altar é esse? E foi lá para o altar. Que altar é esse aqui? Eu já vi que o altar é verdadeiro. Vocês fizeram o altar, mas que tipo de altar é esse? E eles responderam. Olha o verso 26. Edificamos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre nossas gerações depois de nós, seja testemunho, e possamos servir a Deus. Eles responderam assim: o negócio é o seguinte, Finéias, nós colocamos esse altar aqui, é para que nossos filhos no futuro, quando perguntar, por que vocês estão morando em Gileade, é uma terra imunda, uma terra maldita, e o povo de Deus mora em Canaã, por que vocês voltaram e atravessaram novamente o Jordão? Que negócio é esse? E nós colocamos um altar lá, como testemunho de que nós não abandonamos a Deus, que nós não somos amaldiçoados. Foi uma liberdade de escolha que nós tivemos, e Deus autorizou, abençoou. Fomos abençoados por Josué, por Moisés, pela liderança. Queremos ficar do lado de cá, mas pertencemos a Deus, somos o povo do Senhor. Então este altar é um memorial de testemunho para os nossos filhos, para a nossa geração, quando eles crescerem e perguntar: por que vocês estão morando do lado de lá, sendo que o povo de Deus mora do lado de cá? Nós escolhemos isso. Nós somos povo de Deus. Irmãos, aí Finéias, eu acho que ele falou assim: graças a Deus, então é só isso? E todos disseram: é só isso. E mais, eles disseram assim: longe de nós, verso 29, longe de nós o rebelarmos-nos contra Deus, e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta e manjares, fora o altar do Senhor, nosso Deus.
Que isso? Nós somos crentes, nós amamos a Deus, somos guerreiros, nós guerreamos, nós ajudamos, nós obedecemos, e nós pedimos para morar aqui, vocês deixaram. O altar é para testemunho só para a nossa família, a nossa geração, nossos filhos, para eles saberem que nós amamos a Deus. Nós estamos do lado de cá, escolhemos talvez a pior parte, mas queremos assim, mas somos crentes. Irmãos, que diferença, falta de amor, falta de compromisso. Como que eles disseram algo tão assim terrível, tão maligno, tão destruidor, tão maldoso? Então, irmãos, olha só o verso 33, com esta resposta deram-se por satisfeitos, e os filhos de Israel bendizeram a Deus, e não falaram mais em subir e em pelejar contra eles, para destruir a terra que habitavam. Se deram por satisfeitos, colocaram a pedra diante do assunto e nunca mais voltaram naquele assunto, e falou: assunto encerrado, problema resolvido, vão para frente, acabou a fofoca, foi envergonhado o bicho, e vão para frente, é povo de Deus. Assim Finéias fez, ele apurou, levou para a liderança, contou tudo o que aconteceu, falou: foi um mal entendido. Foi um negócio do diabo, isso foi uma fofoca maldita, foi algo do inferno. Havia a paz tão grande entre nós, um amor tão grande, um respeito tremendo entre nós. Mas tudo que falaram aqui é mentira, porque eu vi que não é bem assim. Eles fizeram um altar, mas é para testemunho, são um povo de Deus. Quando Josué ouve, fala: então assunto encerrado, acabou a fofoca, acabou, e vão para frente. E sabe mais o que eles fizeram? Eles glorificaram a Deus, agradeceram a Deus. Olha só, meu irmão, versículo 33, eles bendizeram a Deus, agradeceram a Deus pela solução do problema. Com esta resposta, 33, deram-se por satisfeitos, e eles bendizeram a Deus, eles glorificaram a Deus. Peça a Deus para resolver, não dá mais tempo não, irmãos. Deixa janeiro eu encontro com ele lá janeiro eu encontro com a minha sogra, aí eu vou, janeiro é agora, rapaz. Mas que vizinho é chifrudo mesmo, capetão, filho. Rapaz, de repente não é aquilo que você está pensando. Mas aquele irmão lá fez, cuidado, apure os fatos. Em nome de Jesus, desarme essa bomba, em nome de Jesus. Amém.